Graça e paz, amados. Amém? Nós vamos ler um texto aqui em Filipenses capítulo 1. Quem quiser já ir abrindo as suas Bíblias, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, amém? Filipenses 1, 12. Amém. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por mal ou seja por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo, e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra que acabamos de ler, Senhor. Deus, porque eu creio no poder infalível e soberano da Tua palavra e sei que ela vai transformar nossas vidas mais uma vez, Senhor, nesta manhã. Porque cada vez que lemos, cada vez que refletimos sobre Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vidas e nossas vidas são transformadas. E eu creio nisso. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez nessa manhã, a podermos, Senhor, refletir sobre esse texto sagrado da Tua Sagrada Escritura, Senhor, e que essas palavras venham de encontro ao nosso coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, trabalha, Senhor, para que o nosso espírito, Senhor, seja receptivo à Tua palavra, Deus. Tira, Senhor, toda distração, sonolência, tudo aquilo que pode nos atrapalhar, Deus. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? A gente fica até um pouquinho apreensivo, né, quando a Marisa anunciou que a irmã é da Voz da Verdade, né, que o louvor da Voz da Verdade é fantástico, né, ainda bem que ela anunciou no final, porque se anuncia no início a gente ia tremer aqui. É um louvor que eu admiro muito, admiro demais, né, eles são muito, muito bons, né, não sei se vocês conhecem, mas a Voz da Verdade tem um louvor fantástico, né, amém. Sejam bem-vindas, irmãs, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quem esteve aqui domingo passado, né, lembra que nós refletimos um pouco acerca daquela trajetória de Paulo, quando estava sendo levado, né, ele estava naquela viagem, né, vocês devem lembrar de como a gente comentou um pouco sobre isso, e Paulo estava indo para onde mesmo? Porto de Galinhas? Orlando? Para onde estava indo Paulo? Alguém lembra?
Hã? Paulo estava indo para Roma, e estava sendo preso, amém? Estava ali no navio, né? Ele mais alguns prisioneiros, né? 270 pessoas naquele navio, né? Que naufragou, né? Mas Deus não permitiu que nenhuma vida se perdesse, né? Não sei se lembram desse episódio, né? Até nós discutimos, eu e o Dinei, né? Como é que eles amarraram o navio, porque na palavra diz que eles amarram o navio, eles cingem o navio, né? E a gente achou meio estranho, como é que pode amarrar um navio, né? Mas a gente andou descobrindo, né? Como, né? E foi muito interessante. Mas aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo agora está em Roma, está preso. Então ele estava naquela viagem, né? Foi um náufrago ali, o navio naufragou, sobreviveram, mas depois continuaram a viagem, foram levados, né, os prisioneiros juntamente com Paulo, e eles agora estavam ali em Roma. Paulo estava ali em Roma preso, e ele agora começa a escrever uma carta para a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, amém? Uma igreja que ele tinha um carinho muito grande. Nós já falamos isso há uns domingos atrás, aí alguns poucos domingos, e a gente vê que o carinho e o amor que ele tem por essa igreja, porque é uma igreja muito cooperativa, né? Uma igreja que ajudou muito Paulo, e Paulo tinha um carinho muito grande, uma igreja muito firme no evangelho, né? E aqui nós vemos um texto onde Paulo aqui, ele exalta a vida, exalta a Jesus Cristo. A Marisa abriu o culto hoje falando sobre isso, exaltando ao Senhor, exaltando a Deus. E aqui é muito, muito interessante, porque Paulo aqui, ele exalta o Senhor de uma maneira tal, que a gente fica até meio atônito, né? Porque ele está ali numa situação tão complicada, ele está dentro de um cárcere, ele está ali, né, encarcerado, ele está preso, ele estava, está certo que em alguns momentos ele até teve uma prisão domiciliar, né? Na época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Mas eu acho que eles eram vigiados, né? Eu não sei como que era feita a coisa, né? Mas ele estava ali, mas de qualquer maneira ele estava preso, então era uma situação muito difícil. E aqui nesse texto, nós podemos perceber aqui que existe algo assim muito tremendo, que é a essência, a vida e o resplendor da vida cristã. A maneira como Paulo descreve aqui, a maneira como Paulo fala de Cristo, a maneira como ele fala da sua maneira de viver em relação ao Evangelho, é algo que nos deixa constrangido, nos constrange, porque é uma forma dele ver e dele encarar o Evangelho do Senhor, que muitas vezes nós não conseguimos ver e sentir como Paulo sentia, como Paulo via. Nós sabemos que todas as graças, elas têm valor e só são favoráveis a nós quando elas fluem de Cristo para nós, quando elas fluem de Jesus Cristo para nós. Nós temos agora uma situação ali interessante. Paulo está preso, ali também tinham outras pessoas presas, outros prisioneiros, naquele navio vieram vários com ele, fora os que já deviam existir ali em Roma. Mas a questão é, se nós olharmos Paulo ali, de repente, ele num cárcere, sujo, eu não estou fazendo um exercício mental aqui, a Bíblia não fala isso, mas ninguém está ali num cárcere todo bonitinho, né, todo limpinho, né, com toda a mordomia, a não ser Lula, né? Lula deve estar lá né, é diferente, mas a maioria dos prisioneiros, eles estão numa situação degradante, não é verdade? Então Paulo, ele está ali no meio daqueles prisioneiros. E quando nós olhamos para Paulo ali, se pudéssemos olhar para ele ali naquela situação, em relação àqueles presos que estavam ali, que diferença nós poderíamos ver? Externamente, falando externamente, olhando externamente para Paulo e os prisioneiros, nós conseguiríamos ver alguma diferença? Não conseguiríamos ver. Ele estaria ali tal e qual os outros, sujo, preso, talvez amarrado, eu não sei, com cadeias, mas igual aos outros. Mas agora, se nós olhássemos sob uma outra perspectiva, se olhássemos sob uma perspectiva de como Deus olha para as pessoas, porque Deus não enxerga o exterior, mas Deus olha o interior, Deus vê o coração das pessoas. Se nós pudéssemos enxergar Paulo dessa forma, nós conseguiríamos ver alguém diferente? Provavelmente. O que nós poderíamos ver em Paulo?
talvez uma pessoa de um caráter íntegro, talvez uma pessoa de um coração amoroso, talvez uma pessoa piedosa. Poderíamos enxergar isso em Paulo. Amém? Só que isso, irmãos, não é o que Deus quer. Não é isso que Deus quer enxergar. Não é isso que Deus quer ver. Deus não quer olhar para Paulo ali na prisão e ver um caráter íntegro. Deus não quer olhar para Paulo ali na prisão e ver uma pessoa de coração amoroso. Deus não quer olhar para Paulo ali na prisão e ver uma pessoa piedosa. Deus não quer ver isso. Eu diria mais, que se Deus olhar para uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tem amor, uma pessoa íntegra, talvez Ele olhe até com ar de abominação para essa pessoa. Porque se alguém chegasse para Paulo ali naquela prisão, e perguntasse para Paulo, Paulo, como que Deus vai te enxergar? Como que Deus pode te enxergar? A resposta de Paulo ali seria: Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E essa é a resposta que nós temos que dar para o mundo. Quando nos olham e nos veem, não adianta querer mostrar que você é uma pessoa de caráter, não adianta querer mostrar que você é uma pessoa honesta, não adianta somente querer mostrar que você é uma pessoa cheia de amor, porque isso não importa tanto para Deus. É lógico que isso são atributos de alguém que é cristão. Aqueles que têm Cristo no coração também são pessoas boas, amorosas, são pessoas piedosas, mas não é esse o foco. Quando Deus olha para você, quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Cristo em você, somente Cristo. E Paulo entendia muito bem essa verdade. Paulo tinha um entendimento perfeito sobre essa verdade. E é por isso que Paulo viveu como viveu. A vida de Paulo não mostrava que ele era uma pessoa boa, de caráter bom, não mostrava que ele era uma pessoa piedosa, apesar desses atributos acompanharem a vida de Paulo, mas não era esse o foco. Paulo mostrava Cristo, Cristo acima de tudo, Cristo era tudo para ele, e é por isso que o versículo que mais me prende aqui nesse texto que nós lemos, é o versículo 21, quando Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo, nada mais, eu vivo Jesus Cristo, isso é a minha vida, Jesus é a minha vida. E tudo que eu faço em prol do reino do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor. Como nós estamos vivendo? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa vida em relação ao Evangelho do Senhor? Como que nós temos encarado e olhado para esse aspecto tão importante da nossa vida espiritual? Nós começando a dar uma analisada muito rapidamente sobre esse texto. Quando Paulo fala ali no início, versículo 12 que lemos: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Veja bem, irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Mas preso, ele não estava se lamentando. Ele não estava buscando, puxa, preciso achar um advogado para me tirar dessa prisão. Preciso preparar minha defesa, preciso dar um jeito de sair, estou aqui sofrendo nesse lugar, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu não consigo, não aguento ficar aqui nessa prisão. Paulo não estava se lamentando, mas Paulo ali está dizendo o seguinte: irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, ele quer que nós aqui saibamos de algo, que o que aconteceu com ele, de fato, foi para promover o Evangelho. Para ele isso foi importante. Para ele não era importante ele estar na prisão. Para ele era importante que, uma vez estando na prisão, isso foi importante para a divulgação do Evangelho.
Pois aqui ele diz no versículo 13: pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas ficaram sabendo que ele estava na cadeia, porque era servo de Cristo. Esse era Paulo. Como que nós agiríamos numa situação como essa? Temos que ter Paulo como exemplo de vida cristã. Paulo então enxerga aquela situação, que talvez para muitos de nós seria uma situação desesperadora, estar num cárcere, numa prisão, ainda mais sendo inocente. Ele estava ali porque ele falava do amor de Jesus Cristo, e ele foi parar naquele lugar, mas ele disse: bom, ótimo, isso aqui que eu estou passando serviu para que o evangelho fosse pregado, porque toda a guarda do palácio aqui está sabendo porque eu estou aqui, eles sabem que eu estou aqui nessa prisão porque eu sou servo do Senhor Jesus, e isso para mim é o que importa, que o nome do Senhor e o evangelho do Senhor está sendo divulgado, as pessoas estão sabendo, porque se não fosse assim, de que forma talvez aqueles guardas iriam saber, iriam conhecer a palavra do Senhor, iriam saber sobre Jesus? E Paulo então ele fica feliz por isso. E ele diz ainda no seguinte versículo 14: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor, assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Mais um motivo que Paulo acha bom ele estar na prisão, porque agora eu estou na prisão, e isso vai servir de encorajamento para os meus irmãos. Eles vão ver que eu aqui na prisão estou tendo uma postura onde eu falo do Senhor, onde eu prego a palavra, onde eu divulgo o evangelho, e eles vão falar: poxa, mas Paulo está na prisão e está fazendo a obra, e nós aqui fora temos que fazer também. Então ele estava vendo uma grande oportunidade de encorajar os irmãos em Cristo a levarem o evangelho a todas as pessoas. Esse era Paulo. Agora me diga, é para nos constrangermos ou não? De uma pessoa que está na cadeia, está encarcerada, e a preocupação única dela é que o evangelho do Senhor seja pregado. Ele não está se preocupando com a sua vida, ele não está se preocupando se ele vai sair dali, ou se ele vai ser condenado, e de repente vai ser ali executado. Ele não está pensando nisso nesse momento. Ele só tem uma coisa em mente: o evangelho do Senhor está sendo pregado, e é isso que me importa. Para ele, se ele tivesse que dar a vida para que isso acontecesse, para ele, como diz no versículo 21, era lucro, porque o que ele mais quer é estar junto do Senhor nos céus. É verdade que alguns irmãos, algumas pessoas anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Esses fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. E ainda Paulo vai analisar a atitude de algumas pessoas, porque ele sabe que tem pessoas que pregam o evangelho, mas não com sinceridade de coração. Ele sabe que tem pessoas que pregam a palavra de Deus com interesse próprio. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus para ter prestígio. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus, sei lá por que motivo, outro que não seja apenas divulgar a palavra do Senhor, divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele sabia que tinha pessoas assim. E nós, conhecendo a nossa índole, provavelmente se nós nos deparássemos com pessoas como essa, nós iríamos ficar furiosos. Que cara, que mulher terrível, que é isso? Não tem Jesus no coração e fica falando da palavra de Deus, que absurdo, que é isso? Mas a mentalidade de Paulo era outra. Paulo era diferente. Paulo disse aqui: não importa que eles
qual é o objetivo e a intenção deles. O importante é que eles estão falando do meu Senhor Jesus Cristo. O importante é que o meu Senhor Jesus Cristo está sendo cada vez mais conhecido e o Evangelho está sendo cada vez mais pregado. Não importa se eles têm sinceridade no seu coração ou não, para mim não importa. Eles são errados, o problema deles vai ser deles com Deus. Para mim o importante é que a palavra do Senhor está sendo pregada. Essa era a atitude de Paulo. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais, agora que estou preso, ainda mais, que eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, se for preciso, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza do Senhor. Aleluias. Paulo aqui, ele sabia, ele sentia que ele ia ser livre. Embora, nos capítulos seguintes, vai nos mostrar que logo depois ele volta a ser preso novamente. Mas ele sabia, ele sentia que ia ser livre. Mas ele também tinha um sentimento de que se ele fosse morto, executado, não importa. Para ele o importante é que a palavra do Senhor fosse divulgada. Esse era o intento de Paulo. E Paulo então ele pede aqui, ele fala que o que ele mais queria era não falhar no dever que Deus o incumbiu de levar a palavra do Senhor às pessoas. É o que ele mais almejava, é o que ele mais queria, ele tinha paixão por isso, ele vivia para isso. Irmãos, nós temos que olhar para a vida de Paulo. Eu sei que dificilmente nós vamos ser iguais a ele. Eu diria até contra a minha vontade, contra a vontade do meu coração, é óbvio. Mas eu sei que ninguém aqui vai ser igual a ele. Porque eu não consigo enxergar eu nunca conheci uma pessoa igual a Paulo. Nesses anos todos que nós temos caminhado ao lado do Senhor, eu nunca conheci alguém que não se importa com a própria vida, alguém que está totalmente voltado para as obras do Senhor. Nós não vemos isso. Nós somos egoístas, somos interesseiros, fazemos tudo em prol do nosso benefício. Ninguém sai daqui da igreja já planejando como é que eu vou fazer para divulgar a palavra do Senhor. Amanhã é segunda-feira, eu preciso traçar um plano, eu preciso alcançar mais vidas, eu preciso trabalhar, e levanta amanhã cedo, eu coloco o despertador, eu vou colocar até mais cedo, vou acordar 5 horas da manhã, porque eu preciso aproveitar o meu dia, porque esse dia tem que ser importante, porque eu tenho que me dedicar ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho que alcançar vidas e mais vidas, eu tenho que pregar este evangelho em todos os lugares que eu estiver e que for, eu tenho que me planejar, e depois de amanhã, terça-feira, eu tenho que fazer também a mesma coisa, e durante a semana toda eu vou me planejar para isso, eu vou fazer isso, mas eu não sei, puxa, vai dar tempo de eu almoçar, não importa se eu não almoçar também, se eu não tomar café, não importa, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer a obra de Deus. Quem faz isso? Eu conheço um que fazia isso, Paulo fazia isso. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Paulo agora está num dilema, aonde ele começa a refletir sobre essa situação dele. Será que é melhor eu morrer e ir para Jesus, que é o que eu mais quero? Ou será que eu devo continuar vivendo, porque o Senhor talvez precise de mim aqui ainda na terra? Como que nós encaramos a nossa vida? Eu quero continuar vivendo para quê? Eu não quero morrer de jeito nenhum, que nós falamos no culto passado. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver o Senhor Jesus, mas ninguém quer morrer.
Paulo aqui ele está dizendo que ele prefere morrer. Se fosse para ele escolher a vontade dele, seria morrer e estar com o Senhor. Que isso era muito mais maravilhoso. Mas aqui ele diz, eu estou num dilema, não sei o que escolher. Estou cercado por dois lados. Pois quero muito, olha só, eu quero muito, muito, eu almejo, eu desejo, é o que eu mais quero. Ele diz aqui, ó, eu quero muito deixar esta vida, eu quero muito morrer. Quem quer muito morrer aqui? Levanta a mão. Poxa, eu pensei que todo mundo ia levantar, cara, nós estamos falando sobre Paulo aqui. Eu pensei que, duas mãos, eu quero muito morrer, eu quero muito, muito, eu quero morrer. Eu quero muito morrer, deixar essa vida e estar com Cristo. Esse era o desejo dele. O que é bem melhor. Para ele é bem melhor do que continuar vivendo, é morrer e estar junto com Jesus. Aleluias. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. O que ele mais desejava era morrer, estar com o Senhor. Mas ele sabia que Deus ainda precisava usá-lo aqui nesse lugar. Amém? E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Aleluias. Esse era Paulo. Um homem que não olhava para os seus interesses. Não se importava com o que acontecia com ele. Ele não se importava com as circunstâncias. E essa é a grande lição que nós temos que tirar desse texto que nós lemos hoje. Porque muitas vezes, vivendo até alguma situação conflitante, alguma aflição, mesmo vivendo por um momento, uma situação até entre aspas trágica em nossas vidas, às vezes nos desesperamos. Mas é bom nós começarmos a refletir e começar a enxergar sob uma outra ótica. Porque a partir do momento que nós soubermos, ou que nós conseguirmos suportar uma situação, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, nós vamos estar mostrando para o mundo a nossa fé. Nós vamos estar mostrando para o mundo que o que acontece ao nosso redor, apesar de parecer complicado e doloroso, nós vamos mostrar que existe um Deus poderoso que nos sustenta, e que esse Deus não nos deixa ficar abatidos. Essa é uma lição importante, porque uma coisa é certa, irmãos, nós temos que estar pronto para a morte, porque a morte para nós é lucro, ou deveria ser. Nas palavras de Paulo, o viver dele era Cristo, mas morrer era lucro. E se nós não estamos preparados para morrer, nós também não estamos preparados para viver. Porque nós vamos viver a vida toda preocupado com a morte, preocupado com o fim, preocupado com essa vida terrena. Porque se nós não estivermos preparados para a morte, nós vamos nos prender cada vez mais a essa terra que estamos vivendo aqui, as coisas terrenas. E Paulo não se prendia a isso. Para Paulo, a morte era um lucro tão grande, e era algo que ele desejava, que as coisas dessa vida não importavam para ele, eram escória, era lixo. Dinheiro, lixo. Bens, lixo. Casa, carro, ouro, lixo. Para ele não importavam essas coisas, porque ele estava preparado para morrer. Ele estava preparado para se encontrar com o Senhor, e ele almejava isso.
Então, essa é uma lição que nós temos que levar para nossas vidas. Temos que preparar o nosso espírito. Temos que saber que a nossa vida, aqui ela é passageira. Ela é como uma nuvem de vapor, como diz a palavra, que aparece de manhã e com os primeiros raios de sol se dissolve e vai embora. É um momento tão ínfimo. Viver aqui 70, 80 anos, 90, sei lá que seja, não é nada. A nossa vida é eterna. Nós temos uma eternidade para viver. E nós temos que estar preparados para isso e saber que isso faz parte da nossa existência. Porque senão, irmãos, nós vamos estar cada vez mais presos aqui. Cada vez mais as coisas terrenas são importantes para nós. Temos que viver em Cristo, como Paulo. Cristo era a vida para ele. Se você ora, você deve orar pela boca de Cristo. Se você deseja ser santo, sua santidade deve ser Cristo. Se você deseja ser piedoso, Cristo é o mistério da piedade. Se você deseja amar a Deus, ame Cristo acima de tudo. Cristo tem que ser o centro de nossas vidas. Jesus é o centro. Ele é o mais importante. Amém? Amém. Feche teus olhos, abaixe sua fronte, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós, nesse momento, Deus, queremos te agradecer, Pai, e pedir a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, Senhor, trabalhar em nosso espírito, Deus, para que nós possamos começar a mudar os valores que nós temos, Pai. Senhor, que nós possamos nos desprender mais, Senhor, da vida terrena, que nós possamos, Senhor, olhar mais para o céu, Senhor, que é o nosso futuro, Deus. Senhor, que nós possamos olhar para a Tua vontade em nossas vidas, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, para poder escutar mais a Ti, Senhor, porque muitas vezes o nosso coração, Senhor, toma rumos que não condiz com a Tua vontade, e as nossas atitudes e a nossa postura, Senhor, se tornam atitudes e posturas totalmente, Senhor, abomináveis a Ti. Abomináveis porque desejamos aquilo que o Senhor não deseja, corremos atrás daquilo que o Senhor não quer para nossas vidas, e aquilo que realmente importa, nós deixamos para trás. Paulo é um homem que nos ensina e nos traz muitos ensinamentos acerca da convivência, Senhor amado, com a Tua fé, com o nosso Senhor, e que nós possamos, Senhor, através do exemplo deste homem, Senhor, poder ter a nossa vida um pouco mais transformada, Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós, olhar para o nosso coração e se agradar de nossas vidas, Senhor. Não queremos ser abomináveis a Ti. Deus, que o nosso egoísmo caia por terra, que os interesses pessoais caiam por terra, que nós possamos, Senhor, olhar para realmente aquilo que está no Teu coração, Deus, que é a Tua vontade para nossas vidas, que nós possamos, Deus, cumprir Mateus 28, o ide de Mateus 28, Senhor, pregar a palavra, fazer discípulos, porque é isso que a Tua palavra reza, Senhor, é isso que o Senhor quer de nossas vidas, é isso que o Senhor queria de Paulo, e Paulo cumpriu de uma forma tão excelente. Oh Deus, tenha piedade, Senhor, porque muitas vezes falhamos no nosso caminhar contigo, falhamos muitas vezes, Senhor amado, Deus querido, por não perceber, Senhor, que o Senhor está querendo nos direcionar para alguma direção específica e nós não conseguimos enxergar isso. Somos levados pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentimentos, nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida transformada, Senhor. Ajuda-nos, Pai, eu sei que não é muita pretensão queremos nos igualar ao apóstolo Paulo, mas, Senhor, que
nós possamos tê-lo como exemplo em nossas vidas. Se pudermos alcançar um pouquinho daquilo que ele foi, eu creio que nós já vamos estar no caminho certo. Por isso eu te peço nesta manhã, Senhor, derrama da tua unção sobre nossas vidas, Senhor. Derrama do teu poder sobre nossas vidas, Pai. Senhor amado, Deus querido, que nós possamos, Deus, debaixo da tua unção e do teu poder, Senhor, ser usados pelo teu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha mover, Senhor, cada membro, cada célula, cada parte de nosso corpo, Senhor, em direção, Senhor amado, Deus querido, da tua vontade. Que nós possamos ser instrumentos poderosos teus aqui nesse lugar, nessa terra, Senhor. Que nós possamos ser usados por ti de uma forma, Senhor, ó Deus, impactante, Deus. Que as pessoas possam ouvir falar do teu amor, do teu evangelho, Senhor, através de nossas vidas, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor tenha piedade de nós, Senhor, para que nós não venhamos a cometer falhas e mais falhas como temos cometido até então. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesta caminhada. Oh Deus, que a tua unção seja sobre nossas vidas, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Oh Senhor, que teu Espírito Santo venha nos visitar com poder e graça nessa manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, queimar o nosso coração, Pai. Que, Senhor amado, Deus querido, que os desejos, Deus, por cumprir a tua vontade, por falar do teu amor, seja algo incontrolável em nossas vidas, Pai. Deus, vidas estão se perdendo, Senhor. Almas estão se perdendo, Deus. E esse sangue vai ser cobrado de nossas mãos, como diz a tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes temos deixado de fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Que a tua unção seja sobre nossas vidas, Senhor. Que a tua unção, Deus amado, venha fazer com que nós possamos nos mover através da ação do teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, aleluias. Eu vou pedir para que o grupo de louvor venha, para que a gente termine o culto, mais uma vez, cantando essa canção, a tua unção, amém? Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu eu quero estar, vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar nova unção sobre mim, para profetizar e pregar libertação. E o teu poder pra curar as cadeias, quebrar e o fragir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas e eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh Senhor, visita, Pai, visita, Deus. Oh Espírito Santo do Senhor, mova, Senhor, mova, Espírito Santo. Oh
mova sobre esse lugar. Toca, Senhor, cada coração aqui nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, mova, 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 Senhor. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para... Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.